Pois é, estamos hoje numa gravação desse podcast, que é o nosso Coração Peludo, podcast Relacionamento da Jovem Pan. Uma gravação, amigos, ao vivo. Vamos mudar aí todo o paradigma dos podcasts, porque agora você também pode participar. Essa é a primeira edição do Coração Peludo, gravada em uma live. É só ir lá no canal youtube.com/As Dicas de Vida. Pamela Magalhães já está aqui com a gente na live. Tudo bom, Pamela? Olá, para quem não conhecia, sou a Pamela aqui, né? Esta mulher que vos fala. Estou muito feliz de estar aqui em imagem e som, né, e voz. E estou muito contente com essa novidade. Estou sabendo tão assim agora quanto você. Paulinha foi surpresa. Então estou aqui, entrei, amei. Estou vendo esse coração roxo. Estou vendo os detalhes. Feliz da gente poder interagir com as pessoas. E acho que aos poucos a gente vai aqui entendendo como funcionam as ferramentas. Que legal. Acho que quanto mais a gente puder estar perto e conectado, mais gostoso e acho que mais intensa essa experiência se torna. E a proposta é essa, né? Que a gente chegue cada vez mais pertinho de você. Isso, e que as pessoas tenham aí essas inúmeras formas de acompanhar o Coração Peludo. Então, você que ouve o podcast, não se preocupa, toda quinta você vai ter o seu episódio exclusivo, né, com todo o conteúdo aqui do Coração Peludo, mas se você quiser fazer parte, interagir, vá lá na nossa live, youtube.com/As Dicas de Vida, e aí, amor, você bota a sua pergunta, você bota a sua carinha no sol para participar e trazer conteúdo aqui para o Coração Peludo. Óbvio, não se esqueçam que estamos também no Instagram. E lá a gente troca demais com vocês. Muita gente manda tema, traz feedback, conta a história de vida. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP e a Pamela também tá lá, tem live, tem um monte de coisa no Instagram dela. Qual que é o seu Insta mesmo, Pam? Eu tô lá com @PsiPamela, @PSIPamela. Bom, então agora que já trouxemos uma introdução para esta grande novidade, vamos lançar o nosso tema do podcast dessa semana. Um vício chamado apaixonar-se. Puxa vida, acho que primeiro para a gente entrar nesse assunto é bem importante definir o que é um vício, Pamela. Bom, o vício é algo que a gente entende que precisa. Então, há uma sensação de uma necessidade. Eu falo que é como se fosse um pensamento intrusivo, né, que vem na nossa mente, e em seguida a gente busca, através de um comportamento, responder, né, saciar esse pensamento. Só que o problema do vício é que nem sempre a gente se vicia em algo que é bom, né, em algo que faz bem. Muitas vezes a gente entende que necessita e precisa de uma determinada atividade, de uma substância, de alguma coisa, ou até de uma pessoa, para que então a gente tenha a sensação de sobrevivência. Então o vício, ele acontece para muitas pessoas e é algo que a pessoa perde totalmente o controle. Ela fica refém deste vício. Quando a gente fala sobre o vício, esse vício chamado paixão, foi uma sugestão de uma pessoa que, através do meu Instagram, @PsiPamela, ela foi lá, escreveu, e eu já mandei para a Paulinha. Falei, Paulinha, olha que legal, que tema interessante. Porque quando a gente fala em paixão, vem uma sensação de uma coisa gostosa, né? Ai, que delícia, paixão. Paixão é gostosa mesmo, principalmente quando a gente vive essa paixão e quando ela tem um fechamento ok, leve, né? E aquilo lá não vingou num amor e não deu uma continuidade, ou então ela se tornou o amor, né? Que é um sentimento soberano, consistente, tão gostoso. Mas no caso dessa pessoa que sugeriu o tema, ele dizia sobre, né, um homem inclusive, ele dizia sobre pessoas que sempre precisam se apaixonar, elas não aguentam que essa paixão se transforme em algo mais consistente. Quando isso parece estar desenrolando para algo um pouco mais firme, com mais compromisso, o indivíduo escapa, ele não quer, ele sabota, ele some. Então, tá aí um tema para a gente conversar aqui um pouco, né? Para a gente discorrer, hein, Paulinha? O que você acha desse tema? Aonde esse tema te pega? Olha, eu já falei várias vezes aqui nas temporadas que o audiovisual, o cinema, tem muito dessas paixões loucas, né? Dessas coisas que tiram a gente do chão e que às vezes são muito problemáticas. Essa questão da conquista, né? Tem muito filme que é a respeito disso. Um homem que conquista uma mulher que é apaixonado por um homem. Essa adrenalina
dessa coisa efervescente, que é um pouco diferente de um amor, de um relacionamento mais a longo prazo, né? Essa coisa mais, essa fervura, digamos assim, Pamela. Então eu sempre falo que os filmes, eles têm um compromisso com isso, né? Eles venderam muito essa história de que amor só é amor se tiver nesse rush de adrenalina, se tiver nessa febre do momento da conquista, que realmente acontece, né, Pamela? Explica um pouco qual que é a química da paixão, assim, vai, porque a gente fala, mas existe, né? Claro, assim mesmo que acontece. Eu entendo que a paixão, como o nome já diz, né, e a gente associa, é algo forte. Eu acho que quando eu penso em paixão, eu penso em turbulência, né? Uma turbulência. Eu sempre faço uma correlação grande paixão com amor, né? Eu acho que a paixão é algo turbulento. Quando a gente fica apaixonado, a gente fica até meio obcecado, né? Tanto que quando a pessoa fala para mim, nossa, Pamela, eu tô doente, porque eu conheci essa pessoa, eu acordo e tô pensando nela, né? Eu durmo, estou pensando nela. Eu vou comprar uma roupa, eu estou pensando na pessoa. Eu vou comer alguma coisa, eu estou pensando na pessoa. Onde quer que eu esteja, essa pessoa está comigo. Então, a paixão tem esse quê de intensidade, né? Essa sensação de estou completamente envolvido por essa pessoa. A gente fica meio enlouquecido quando a gente fica apaixonado. Mas a paixão, quando ela é algo transitório, eu acho que faz parte, né? Eu acho que é um caminho até delicioso, né? Paixão tem a sua delícia, principalmente quando ela tem correspondência, né? Quando há uma reciprocidade. O duro é quando você sente tudo isso e o outro lado não sente nada. Mas tem essa história da paixão ser potencializada. Você encontra, né? Você começa a ter alguma coisa, ou você só olha para a pessoa, já dá aquela borboletinha no estômago. Borboletinha não, né? Aquele furor de borboleta no estômago, frio na barriga, arrepia, você não se controla, né? O corpo responde, você fica até com vergonha. Não, caramba, a pessoa tá vendo, tá sentindo o meu corpo, eu tô completamente fora de mim. A paixão tem essa história da gente ficar um pouco fora de si. Eu acho que a Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala muito da vulnerabilidade. A paixão me vem essa coisa de você perder-se de si, né? E o amor é o encontro. O amor, eu acho que ele vem com a calmaria, com a consistência, com a construção. Eu acho que é amando que a gente... Amando, claro, no sentido, né, do amor, gente, construtivo. Não naquilo que você chama de amor, é amor pirata, né? Estou falando que o amor me vem a estabilidade, a tranquilidade, as construções. A gente está mais pé no chão, né? Quando a gente está mais tranquilo. Amor é calmaria. Então... o problema é quando a pessoa ela só consegue associar as interações afetivas vivendo paixão. Então, depois que passa e estabiliza, perde a graça, né? Ó, a Nath dos Anjos está acompanhando e mandou aqui uma mensagem. A conquista é a melhor parte. Será que todo mundo acha isso? Que a conquista é a melhor parte? E é legal ela falando isso, né? A Nath está falando isso porque, assim, a conquista é a fase da... Eu acho que a conquista ela envolve muitas variáveis que eu gostaria de comentar. Eu acho que a conquista ela excita, né? A conquista é excitante porque envolve muito os elementos do ego, né? Porque quando eu conquisto, eu vivo a minha autoafirmação, né? Eu conto para mim que, caramba, consegui, né? Então tem um lustrar da nossa própria vaidade. Eu acho que a conquista nos confere a sensação de realização, né, da gente realizar um desejo. Então isso causa até fisiologicamente, né, a gente tem aquele borbulhar da serotonina, né, nossa serotonina fica ali produzindo a todo vapor porque estou conquistando tudo que eu quis. Então, meus planos deram certo, né? Então, isso tem uma satisfação egóica muito grande, lustra a vaidade, autoestima agradece, né? E tem aquele momento que eu consigo realizar e fazer acontecer tudo que eu estava aqui planejando. O problema é que essa geração é uma geração de muita conquista imediata, de viver esse imediatismo da conquista, e uma dificuldade muito grande de viver as construções pós-conquista. A conquista é a melhor parte num primeiro momento, mas tem muitas partes que são importantes e são interessantes e são maravilhosas, que vêm depois também de ajustes, de reajustes, de construções, de exercícios de tolerância, de flexibilidade. É que quando passa por esse período que às vezes é um pouco mais difícil,
que são os ajustes, as construções, tem gente que não consegue, não aguenta essa etapa, né? Quer voltar lá para a conquista. Então, acho que vale a pena andar uns passos aí à frente. Mariana Porto Vasconcelos. O que eu acho perigoso é quando a pessoa se vicia na paixão louca e descontrolada e não consegue viver algo mais leve e tranquilo depois. Boa. Eu acho que principalmente, Mari, se a gente pensar nessa era selfie, né, que a gente está vivendo, que é tudo muito imediato, né? Eu tô vivendo uma coisa legal, eu nem consigo viver completamente aquilo, eu já preciso compartilhar para ver quantas curtidas vão ter, para ver os comentários. Então, a gente também está condicionando o nosso cérebro ao imediatismo. Então, esse movimento da conquista, ele traz satisfação, e quando vai aprofundando, e quando tem outras variáveis que entram, quando começa a exigir mais, e quando acaba a turbulência e vai entrando na estabilidade, na calmaria, eu percebo as pessoas com uma dificuldade muito grande de viverem isso, de se permitirem isso, e até para se desenvolverem como ser humano, né? Para amadurecerem emocionalmente. Às vezes, Pamela, eu tenho uma impressão que tem umas pessoas que são meio viciados em drama. Existe isso? Assim, nunca pode estar normal, assim. É sempre assim, nossa, mas aí é um problema. Não, mas aí não resolve, mas aí, nossa... e é um eterno problema de tudo, em todos os lugares, assim, e assim, não consegue realmente ficar nesse lugar dessa calmaria. Tem tanta gente, né, que tá até meditando, fazendo mindfulness para chegar na calmaria. Essa pessoa parece que não, porque ela escapa da possibilidade de ter um momento mais tranquilo. É porque eu penso que para você aguentar a estabilidade, você precisa primeiro se condicionar a aceitar, porque há uma espécie de estranhamento. Se o ser humano ele é neurótico por natureza, né? Ele sempre acorda tendo que fazer algo, né? Tenho que escovar o dente, tenho que ir no trabalho, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... Quando ele não tem o quê, é como se houvesse um estranhamento, ele se sente um pouco perdido. Aonde estou, né? Como assim? Então, ele já começa a exercitar a mente como um searching, né? Estou procurando algo para me perturbar. Então, o ser humano, ele está acostumado com a preocupação, ele está acostumado com a inquietude, ele está acostumado com o conflito. Então, essa história que a gente está falando, que está bem em pauta agora, né? As meditações, os exercícios de relaxamento, tudo isso, não é papo não, viu? É muito importante, porque quando a gente consegue integrar, quando a gente consegue se centrar, quando a gente se permite a calmaria, é quando a gente sai um pouco, quebra essa onda neurótica desse exercício de sempre estar no eterno conflito, né? Eu falo que aquele pensamento fixado do ser humano, que é mais ou menos assim. Eu preciso estar nesse ritmo caótico, né? Eu tenho que viver algum conflito para eu entender que eu existo. Então, eu falo que é como se a gente fosse reconfigurar a nossa mente, né? Permitir a tranquilidade, permitir a calmaria. Porque também é na calmaria e na tranquilidade que a gente vai olhar mais pra gente, né, Pamela? Talvez a gente tenha que encarar os nossos fantasmas, até de ficar sozinho, de repente, de, né, tá vivendo uma coisa diferente desse sem fim de acontecimentos. Olha, tem uma mensagem legal aqui, que é da Érica Barbosa. Ela escreveu: existem pessoas viciadas em conquistas, e aí não tem responsabilidade com o sentimento do outro, apenas pelo ego. Vejo muitas pessoas agindo assim. Você acha que tem mais gente agindo assim, Pamela? A gente só tá ficando sabendo, sempre teve. Primeiro, vou mandar um beijo para a Érica, linda, querida, que eu conheço. A Érica é muito, muito amada. E sim, a Érica tem razão, respondendo sua Paulinha, com certeza. Eu acho que existem pessoas viciadas em conquistas, sem responsabilidade afetiva, né? Não olham para o sentimento do outro. Insisto, né? Aqui reafirmo que eu acho que é um dos sintomas da sociedade contemporânea. Eu acho que o mundo está assim, né? Então a gente tem que considerar, porque assim, tem uma influência do que acontece, né? Nós aqui que estamos informando, né? Nós que estamos produzindo conteúdo, nós também somos responsáveis por aquilo que a gente estimula em quem está ouvindo e quem está assistindo. Então, quanto mais você tem estímulos que favorecem posturas individualistas, egoístas,
posturas que são só voltadas para um pedaço, para uma pessoa, quando a gente não exercita a empatia, né, quando a gente tem pouco estímulo que fala sobre isso, as pessoas simplesmente não entendem, não sabem, né? Só para voltar um pouquinho um ponto que acho que é super importante, o nosso cérebro, ele pode associar a questão dos conflitos, dessa inquietude, dessa excitação da conquista e tudo mais, com uma sensação de familiaridade, que faz a gente associar com falsa segurança, tá? Então, em situações, ó que doido, né? Em situações em que estejamos mais estáveis, ao contrário do que possa parecer que, ai, que ótimo, né? Tô mais estável, né? Tô tranquilão agora, tal. Como é algo desconhecido e pouco exercitado, pode ativar mecanismo de defesa e o indivíduo, ele se afasta, ele rejeita, ele repele, tá? Não é pela lógica racional, mas é pelo mecanismo já arraigado que ele está acostumado a funcionar. Olha, a Nath colocou aqui um outro ponto. Percebi que com o tempo, com a maturidade, fica bem mais difícil de se apaixonar. Será que é só para a Nath, é para todo mundo? Ou os viciados em paixão estão o tempo inteiro querendo se apaixonar e viver essa coisa louca em qualquer idade? Eu acho que quanto mais puro a gente é na vida, mais a gente é vulnerável às paixões, né? Tanto que é muito fácil a gente novo, a gente se apaixonar, a gente se apaixona pelo cantor, a gente se apaixona pelo professor, a gente se apaixona por aquela pessoa que é mais simpática com a gente se apaixona pelo melhor amigo, a gente fica mais suscetível à paixão quando a gente não tem tanta experiência e quando a gente não tem tanto calo emocional. Conforme a gente vai se conhecendo mais, conforme a gente vai se entendendo mais, a gente vai criando uma espécie de uma blindagem, que eu chamo de uma maturidade. Veja, blindagem não é que você fica blindado para o amor, blindado para se permitir, não. É que você vai percebendo os terrenos que você pisa. Então, não é qualquer situação que você vai se abrir completamente. Você vai ficando macaco velho, né? Você vai sabendo aonde mais você pode ali se permitir. Então, lembre-se, eu estou dizendo que não é nem 8 nem 80. É quando você se posiciona de uma forma que você percebe aonde você vai amarrar seu burro, né? Você não vai ser em qualquer lugar. Porque tem uma época da vida, Paulinha, você já passou por isso, eu também, que a gente tá lá curtindo, é legal, tal, já mergulha ali, né? Tá ali também, blá, blá. E com o tempo você vai percebendo melhor o que faz sentido, o que casa com o seu propósito de vida, os valores que essa pessoa tenha, se ela está disponível, se ela não está. Não é simplesmente, eu gosto e pronto. Não, né? Eu falo que amor é muito bonito, né? Falar que gosta é lindo, mas não basta gostar. A gente tem que ver se cabe ali, né? Pamela, é interessante isso que você trouxe, de explicar que talvez o desconforto seja o seu conforto, né? Isso. Seja o lugar que você entende como alguma coisa que você conhece. Isso. E aí a gente volta para um ponto que você já trouxe bastante aqui, que é essa questão do que você internalizou como sendo o amor, né? E aí isso tem a ver com, enfim, toda aquela história dos seus pais, do seu cuidador, das suas vivências, né, Pã? Do que você internalizou como uma experiência amorosa, né? O amor em si, ele é algo bastante subjetivo, né? Se eu disser para você, perguntar para você, defina amor, você pode ser bem romântica, né? Ou você pode ser uma pessoa bastante ferida. Você pode dizer para mim, nunca amei, ou então nunca fui amada, ou então, o amor para mim é impossível, é coisa de livro, é coisa de filme, de série. Cada um tem uma forma de entender o amor. Na verdade, o amor é um alimento universal, tá, Paulinha? O amor é algo que todos nós precisamos. Na verdade, quando a gente vem ao mundo para amar e ser amado. Esse é o principal objetivo, é o que alimenta. E o amor, ele está em tudo que nos afeta. Por isso que a gente chama de afeto, né? Afeto é tudo que nos afeta. Então, o amor está na aceitação, na prioridade, no carinho, na receptividade, na gentileza, no encantamento, na aprovação, na aceitação, no pertencimento. Então, o amor, ele está em tudo aquilo que vai mexer com o nosso emocional. Então, conforme eu tenha vivido os meus primeiros afetos, o que me afetou lá atrás, né?
e o que não me afetou, isso vai ser internalizado aqui dentro como a maneira que eu percebo, que eu acredito e como eu me relaciono. Então, você pode ter sofrido traumas muito importantes lá atrás e você, com o tempo, conseguiu ressignificar isso. Tem coisas que a gente consegue ressignificar espontaneamente, naturalmente, com os outros afetos que vão acontecer no decorrer da nossa caminhada, e outras coisas não. Outras coisas ficam represadas, outras coisas ficam ali latentes, não se manifestam, e a gente vai percebendo isso no decorrer da nossa percepção do outro, na forma que nós nos relacionamos, quem nós escolhemos. Eu gosto muito de dizer isso. As pessoas que eu escolho para me relacionar dizem muito sobre mim. Às vezes eu fico apontando o outro como um problema, né, como algo fora de mim, e na verdade, se eu escolhi estar casada com essa pessoa, se eu escolhi estar ali, estou nesse momento, ela conta muito a respeito do que eu acredito que mereço, do que eu aceito, do que eu tolero. Então, convido a todo mundo aqui que está nos escutando, nos vendo também, que pense sobre quem escolheu para estar do lado ou quem escolheu, quem elegeu para dizer que gosta, né? Porque isso vai dizer muito sobre o amor, como o amor é para mim, o que eu entendo, espero do amor. A Érica perguntou um pouco mais a fundo essa questão da compulsividade relacional, se isso seria uma falta de responsabilidade afetiva ou se poderia configurar aí algum transtorno de personalidade. Boa. A compulsividade relacional, uma pessoa que se relaciona com muitas pessoas, né? Uma pessoa que se relaciona com muitas pessoas, mas ela não trava nenhum compromisso sério com ninguém. Uma pessoa que faça isso, mas ela tem acordos que são proporcionais às atitudes e ela não tem nenhum prejuízo com isso. Às vezes é compulsivo para quem está vendo de fora, isso está ok, eu não acho um problema. Eu acho que isso é um problema quando a pessoa não consegue se controlar e ela começa a gerar prejuízo para quem se relacione com ela e para ela mesma, né? Então, nesse caso, a gente pode estar falando, sim, de um transtorno de personalidade compulsiva, que aí a gente teria que fazer um podcast só para isso, são vários transtornos que podem trazer essa compulsividade, e sim, é importante que essa pessoa busque ajuda profissional para se tratar. Mas, de novo, eu acho que a gente só busca ajuda quando isso traz um prejuízo para nós e ou para outrem. Né? Então, às vezes, eu acho que aquilo é um problema, mas isso é um problema para mim, que estou vendo de fora, né? Que sinto isso, mas é muito importante que a gente analise cada caso, o que é compulsivo, né? Quais são os contratos relacionais ali. Pamela, essas pessoas que então estão sempre nessa busca da conquista, dessa paixão louca, dessa coisa complicada, difícil, que não é leve, que não, enfim, se assenta, que não há paz, elas podem estar associando o amor a alguma coisa que tem que ser sempre difícil? Sim. Se a gente pensar lá atrás, né, ali no passado, na internalização dos afetos, tem um período de desenvolvimento que o ser humano passa, que a gente vai falar sobre a experiência do apego, né? Apego é a base de qualquer interação. Qualquer pessoa que seja importante para você na sua vida, você desenvolveu alguma espécie de apego. Então, você pode ter desenvolvido um apego seguro, um apego inseguro, um apego ambivalente, um apego desorganizado. Qualquer pessoa que seja significativa da sua vida, seu pai, sua mãe, seus irmãos, uma grande amiga que você tenha, a maneira que você se aproxima e você vincula com essa pessoa está baseada com o tipo de apego que você desenvolveu lá na sua fase de desenvolvimento, quando você era pequenininho, pequenininha. Então, se eu entendia que a pessoa, os meus cuidadores ali, na hora que eu estava desenvolvendo esse apego, eles não estavam presentes, ou então, ora estavam, me diziam uma coisa, faziam outra, não cumpriam com aquilo que contavam para mim que fariam. Por exemplo, a mamãe volta, tá? Daqui a pouco a mamãe volta. E a mamãe não voltava, ou então nunca mais voltou, ou o papai fez a mesma coisa. Ou então, você não teve qualquer segurança nessa fase, deixaram você cair, você se queimou, você se machucou, feio, algo traumático, foi abusado, qualquer experiência negativa que tenha te trazido, por exemplo, uma frustração muito grande no que se diria a respeito do amor, né? Do que se diria amor. Faz com que você tenha uma associação do amor como algo ruim, como algo difícil, como algo complicado, como algo que não seja para você.
Então, por mais que o racional, porque no decorrer da sua vida, a associação do amor, no decorrer da sua vida, que vinha de fora, era que o amor era algo bom, talvez a sua cabeça entenda, eu quero ser amado, eu quero um amor, eu quero viver isso, o racional. Mas no emocional, aqui dentro, de acordo com as experiências que você teve, você não confia no amor, você não acredita que você possa experienciar o amor. O amor para você, ele está como algo complicado, algo difícil, algo que talvez você tenha desejado muito e não teve por completo. Algo que você quis, e na hora que você achou que teria, você não teve, ou não teve o suficiente. Então, naturalmente, nas suas experiências de vida, inconscientemente, você se posiciona com essas pessoas, essas interações afetivas, para confirmar a sua crença. Mas, Pamela, por que eu vou querer confirmar uma crença de algo que é ruim? Não, você está confirmando a crença de algo que você acredita. Tudo que eu acredito, para mim, é a base que me constitui. Tudo aquilo que eu acredito. Se eu acredito ou não em Deus, se eu acredito que isso existe ou não exista, se eu acredito que dá certo ou não dá, tudo aqui que eu construo vai me dando base que sustenta o meu ser e estar no mundo, né? Faz parte da minha epistemologia, a minha perspectiva. Então, quando eu confirmo isso o tempo inteiro nos meus posicionamentos, eu estou buscando uma segurança. Eu não estou buscando insegurança. E quando você me apresenta o amor que acontece, o amor que existe, o amor que realiza, o amor que constrói, isso pode criar um curto-circuito para quem acredite, se eu achar que esse amor seja difícil aqui na minha história. Então, até eu conseguir me permitir integrar essa nova visão do amor positiva e construtiva, ela vai brigar bastante com aquilo que eu sempre acreditei, com aquilo que eu sempre entendi. Então, é um processo árduo aí que a gente vai chamar de ressignificação do amor, por exemplo, né? Quantas coisas que a gente tem que ressignificar nessa vida? Muitas, né? E isso que eu ia te perguntar, Pamela, porque às vezes a pessoa, ela se enxerga nesse ciclo. Ela começa a perceber, nossa, eu me apaixono, aí eu tô lá, tá quase dando certo, eu desisto, eu perco interesse, aí eu entro com outra pessoa, acontece o mesmo processo, e a pessoa começa a se ligar e estranhar, porque não é todo mundo que acha uma grande aventura, né? Não, pode estar vivendo isso e pensar, gente, isso é solitário, isso é desgastante, isso me estressa, por que é que eu tô repetindo esse ciclo? O que essa pessoa tem que começar a pensar, para onde ela tem que olhar, que movimento ela pode iniciar para tentar entender a dinâmica dela, né? Como sair disso, por exemplo? Eu vou trazer um caso que eu acho que vai ilustrar e vai ser muito legal. Um tempo atrás, eu recebi um caso, né, no meu consultório, uma pessoa que era extremamente realizada profissionalmente, mas afetivamente ela trazia uma reincidência, ou seja, uma repetição de desfechos afetivos frustrados, né? E ela trouxe exatamente o que você fala, Paulinha. Essa pessoa, ela verbalizava para mim o seguinte: era um homem, né? E ele dizia, eu estou cansado de sempre me envolver, então na hora da conquista eu desejo muito, eu quero muito, e quando aquela pessoa finalmente ela me deseja à altura daquilo que eu sempre quis, ao invés de eu curtir, mergulhar, desenvolver e aquilo ser algo tão bacana, né, e acontecer, e a gente conseguir construir alguma coisa que no meu racional é o que eu quero, eu me desinteresso por completo e já começo a olhar do lado, eu já começo a me distrair e tal, e obviamente avacalho toda a relação e acaba. Então, essa pessoa, ela teve a lucidez, ela teve a conscientização de uma dificuldade que ela tinha, e ela percebia que era uma coisa muito grande do mecanismo dela. E conforme nós íamos trabalhando, essa pessoa, ela percebia que ela tinha um vício na conquista, porque ela buscava principalmente se autoafirmar, né? Ela não acreditava que ela pudesse ser amada. Essa pessoa não acreditava que ela era do tamanho que ela era, né? Muito louco isso, porque às vezes as pessoas nos percebem de uma forma e nós não conseguimos nos apropriar daquilo.
Então, eu trouxe para ele primeiro a reflexão de como ele se percebia, como que ele se via. E ele não se via essa pessoa que as outras pessoas viam, né? Que de repente essas pessoas queriam estar com ele. Então, primeiro foi um trabalho muito de identidade, de autopercepção, porque uma pessoa que entende o tamanho que ela é, uma pessoa que está apropriada da sua autoestima, da sua autopercepção, ela não precisa se autoafirmar, né? Ela já sabe o que ela é. Então, ela entende o tamanho que ela consegue ter mais responsabilidade, porque a irresponsabilidade afetiva, ela vem também de um desconhecimento da pessoa sobre o que ela seja, então ela precisa estar o tempo inteiro se testando, né? Ela não tem noção do que ela pode impactar no outro, não tem, ela tem uma espécie de uma fragmentação da própria percepção. Então, primeiro foi um trabalho dessa pessoa entender quem ela é, quem conta quem somos, né? Papai e mamãe cuidadores, lá atrás, vão contando para nós, e aí as experiências da vida, elas vão afirmando isso, ou dizendo, não é bem assim. Vão colando selos, né, Pamela, às vezes. Isso, mesmo que sem querer, né? Ai, você é complicado. Ai, você não sei o quê. Né? Às vezes ruins. Às vezes até bons também. Quer dizer, bons, não sei, né? Tipo, ai, você é um conquistador. Ai, você... Não sei, será que eu sou? Será que eu sou? É bom ser? Não sei. Você falou uma coisa muito legal. Você tem filhos, por exemplo. Se você pegar e começar a falar que caramba, né? Esse aqui é o conquistador, esse aqui é mais introvertido. Se você falar muito, e a criança ficar escutando, né? E as pessoas irem reforçando, esse menino ele fica como lugar do conquistador, o outro fica como lugar do tímido, e parece que um não pode experimentar um pouco esse papel do outro. Parece que assim, isso sou eu, esse é você, né? Então, o tímido também não se permite conquistador, e o conquistador, ele precisa estar sempre conquistando para ele reafirmar a identidade. Então, primeiro, para que a gente consiga, isso para quem está escutando, que tem que pôr na cabeça, para que a gente consiga se apropriar de um relacionamento, viver um amor tranquilo, pleno, com consistência e tudo mais, confiar, se entregar, viver, respeitar, considerar e tudo mais, eu preciso existir. Eu preciso entender quem eu sou. Senão eu vou estar sempre me testando, vou estar competindo, vou estar me aprovando. Muitas das pessoas que traem, elas não traem porque elas são malandras, necessariamente. Tem um malandro também, mas elas não traem necessariamente porque são malandras. Elas traem para se autoafirmarem, elas traem para elas entenderem o que elas podem, para elas entenderem como elas são poderosas, né? Então, primeiro, só para finalizar, eu fiz um trabalho com essa pessoa de autopercepção, identificação, reconhecimento da autoestima, para essa pessoa entender quem ela era, quais eram as potências que ela tinha, quais eram as limitações que apareciam e as virtudes. Por quê? Porque mais empoderada disso, o indivíduo consegue se posicionar nas relações de uma maneira mais construtiva. Porque aí não precisava mais provar nada para si, nem descobrir nada sobre si, mas sim perceber, reconhecer, cuidar, ter e construir, né? Que é a etapa depois que eu me percebo. Que não é essa questão de ficar se provando, né, Pamela? E que tem bastante a ver, até, não sei, acho que também mulheres devem viver isso, mas uma sociedade machista, né, como é interessante se observar que um homem que está nessa rotatividade, né, que é o conquistador, como eu estava falando aqui, que eu não sabia se era um selo bom ou ruim, como isso por muito tempo foi valorizado, né? É uma grande vantagem, nossa, que grande vantagem, esse homem galanteador, tá com uma, tá com outra, tá com a colar, não sei o quê, né, isso foi muito valorizado durante muito tempo, foi muito passado também de pai para filho, né, mulheres também que admiravam esse tipo, um tipo meio cafajeste, meio canalha, né, não sei, mas e aí, e que a longo prazo acaba numa solidão muito grande, né, Pamela, porque... Gente, a conquista, tudo bem, ela é legal, mas e daí, né? Viver numa eterna... Eu só de pensar já tô cansada, gente. A conquista não é o lugar, né? A conquista é um processo, né? Tipo, é um processo. Leva para algum lugar. Quando você fica só na conquista, é não estar nunca em lugar nenhum, né?
Você está sempre na ponte, você não chega no lugar. Então, eu sempre, quando eu pego um caso de algum cliente que é muito conquistador ou muito conquistadora, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que a gente tem uma questão importante de identidade. Sempre. Por isso que eu falei para você que o trabalho é muito de identidade. Uma pessoa que ela entende quem ela seja, e quando eu falo isso parece óbvio, né? Mas não é não, viu? Não é não. Quando a pessoa entende quem ela seja, quando ela consegue se apropriar da história dela, do que ela tem, do lugar de pertencimento, dos limites de aceitação, dos contornos, eu gosto muito desse termo, quando ela percebe os seus próprios contornos, aí ela consegue ter mais propósito. Quando eu tenho um propósito, eu posso sim, claro, viver a conquista, que faz parte da vida, né? Conquistar a realização de projetos, conquistar uma pessoa que a gente gosta, enfim, conquistar uma amizade. Eu acho que tudo isso tem a ver para eu alcançar um propósito. Mas se eu não tiver a mim e se eu não entender aonde eu quero chegar, as conquistas elas ficam me distraindo, né? E aí elas vão assim. Acho que de alguma forma popularizando a minha vida, mas sempre com muita inconsistência, né? Sempre muito, muito vazio, sempre muito oco. Pamela, eu sempre gosto de tentar ver também o outro lado. Então, a gente falou bastante dessa pessoa viciada em se apaixonar, né? Mas, às vezes, tem essa outra pessoa que ela tá se vendo entrar nessa rede de um conquistador serial, digamos assim, de uma mulher dessas, que é viciada em paixão, em caos, em conquista, adrenalina, que são pessoas normalmente muito carismáticas, né, treinadas, porque, gente, é o que eles gostam de fazer, conquistar todo mundo. São craques nisso, né? Exatamente. Então, às vezes, muitas vezes, a gente pode cair nessa rede. Dá para identificar esse tipo de personalidade, porque às vezes você está interessado em ter um relacionamento, você não quer ser mais uma conquista, você não quer, você não tá, né, quer evitar a fadiga. E aí começa aquela relação, dá para você falar, não, calma, que isso aqui tá um pouco estranho, não sei se é para eu entrar de cabeça, não, porque eu imagino que seja uma paixão louca no começo, imagina uma conquista, né, da pessoa que gosta de conquistar, ela capricha, né, Pamela? Mas o conquistador, ele não vai muito longe. Então, assim... Fica a dica já. Ele é raso, né? Ela é rasa. Eu tô falando ele, mas é ele e ela, né? Gente, a pessoa conquistadora, ela é rasa, ela não aprofunda. Então, ela envolve, ela fica, sabe... Como chama? Você que é boa nisso. O trailerzinho, né? Tem um trailerzinho ali, ela se vende bem e tal, papapá, mas com a convivência ali, você vai percebendo que tem muito papo, né? E é um papo convidativo, mas é aquela história. É um aperitivo incrível, mas o prato principal não acontece, né? O prato principal ele não vem. O que eu acho mais interessante é para você que de repente está super envolvido com uma pessoa conquistadora, você que é apaixonado por uma pessoa conquistadora, para pensar também se você não está muito apaixonada por algo que você inventa desse indivíduo, porque, na verdade, essa pessoa ela é uma baita de uma propaganda, porque o que ela tem para te dar é praticamente nulo, né? Inexistente. Ela mesma não consegue nem chegar perto de entregar aquilo que ela te vende. O conquistador e a conquistadora é uma pessoa que sabe o que falar, como chegar, mas ela não entrega, né? Ela não entrega. Você vai perceber isso como? Primeiro que você vai perceber isso com o tempo. Porque vai passando o tempo e o script é sempre o mesmo, e é uma pessoa que faz aquela propaganda, é a alma do negócio, mas o negócio que você quer mesmo, né, que é a construção, que é o comprometimento, que é a consistência, aquilo não vem. Então, eu acho que se você parar para pensar também o quanto você está predisposta a abdicar das idealizações que foram, claro, alimentadas e estimuladas por esse indivíduo, para você buscar o que você deseja na tua vida, aí eu acho que você consegue separar melhor as coisas. Mas se houver também em você uma dificuldade de se relacionar, se talvez você também
não tiver ainda muito preparado, talvez você queira viver nesse mundo fantástico, né? Nesse mundo fantasiado, da pessoa que é ali Dom Juan, né? Da pessoa que brinca, conquistadora. Você sabe que me lembra muito um caso que eu recebi no consultório, eu já estou lembrando de vários casos, que era uma cliente minha que trazia, que ela estava trabalhando já há 4 anos num ambiente corporativo, numa situação, e tinha um cara que era chefe de outro núcleo, que toda vez ele entrava, ele vinha, mexia no cabelo dela, e fazia aqui, dava um beijinho no pescoço, ai, você tá linda, aí ela ia tirar o xerox, ele falava, deixava bilhetinho, ele fazia isso há 4 anos, né? Aí eu pergunto, mas e aí, já teve? Ah, não tem, ele é casado, mas eu sinto que ele tem alguma coisa, porque o conquistador, ele vai jogando sementinha, ele quer que fertilize, mas na verdade ele não colhe nada, né? Ele não colhe nada, ele só quer ser admirado, ser elogiado, ser enaltecido. Criar possibilidades, Adora, vai que... Adora sentir que as pessoas estão afins dele e tal, e talvez bique em alguns momentos, mas aquilo não vai, né? Eu falo que quem te quer, quem tá afim, quem quer construir alguma coisa, vai chegar em você e vai construir meios para isso, né? Não vai se iludindo aí com pessoas que só ficam aí despertando cobiça e na verdade não tem nenhuma proposta consistente, real, que é o que você merece, né? Que é o que com certeza você quer na tua vida. Olha, eu vou ler aqui uma mensagem da Nath, que eu achei engraçada aqui. Vamos ver. Ela disse assim, ó. Quer conhecer uma pessoa, termina com ela. Você acha que esse é um bom truque para ver se você tá numa cilada de uma pessoa que... Mas acho que aí você vai criar um drama, gente. Aí pode ser que a pessoa queira ainda ficar com você só porque você terminou. Existe isso, primeiro que o que ela tá falando faz sentido. Eu acho que quando você termina com uma pessoa, você percebe como ela é realmente, porque você vai ver como ela lida com a frustração e quando você a frustra, né? Mas no caso que a gente traz, essas pessoas conquistadoras, às vezes elas não chegam nem a ter nada com você para você terminar, né? Às vezes elas nem chegam a ter algo com você. Mas também, considerando o que você traz, Nath, existem pessoas que têm rolos com você, e enquanto você está mantendo aquele rolo, ela continua daquele jeito. Na hora que você corta, você vê qual é a real, né? E a gente tem que prestar muita atenção em pessoas que só querem te conquistar, e aí, de repente, você larga relacionamento, você muda de cidade, você faz isso e aquilo, e, na verdade, a pessoa, na hora que ela sente que te tem, ela simplesmente larga a mão, e aí acaba o encanto. Então, que a gente possa sempre observar com muito carinho aonde a gente está entrando e aonde a gente está investindo, o que a gente tem de mais lindo, que é o sentimento que a gente carrega aqui dentro, né? Esse amor todo. Pamela, sempre tem aquele momento no podcast que você fala direto com os nossos ouvintes, que você traz aquela fala terapêutica para ficar repetindo. Tem gente que precisa ouvir várias vezes, igual um mantra, para internalizar. Então, eu queria que você falasse, em especial, exatamente para essas pessoas que têm um vício chamado apaixonar-se. Eu acho que se você está viciado em paixões, primeiro perceba qual é o seu histórico, o que está acontecendo na tua vida. Tua vida deve ter sido bastante movimentada no sentido de conquistar pessoas, de conhecer pessoas interessantes e se testar nessa experiência, mas talvez tenha tido pouca profundidade. Busque aí dentro o quanto você se permite, o quanto você acredita que seja capaz de viver com alguém ou compartilhar das experiências, de mergulhar nesse oceano que é a proposta da gente viver um amor, um relacionamento com comprometimento, com ajustes, reajustes, com tolerância, com flexibilidade, com vários momentos de dificuldade, com a possibilidade de sim, de se frustrar, de doer, de sofrer, porque quando a gente mergulha e se envolve de verdade, pode sim viver grandes adversidades. Mas a gente sempre vai estar aprendendo, a gente sempre vai estar crescendo, até porque a gente nunca tem ninguém. A ideia de que alguém seja a nossa posse, isso é utopia. Eu costumo dizer que os relacionamentos, as pessoas com as quais a gente se encontra na vida, são todas emprestadas. Por isso que a gente tem que escolher bem. Se permita.
Os medos que a gente tenha por más experiências do passado, eles só vão continuar e se tornarão grandes e a gente vai se tornar reféns deles se a gente não encarar esse medo, trazer para perto e se permitir ir com o medo mesmo. Só assim a gente consegue vencer os nossos medos. Quando a gente não paralisa as nossas possibilidades de enfrentamento em função deles. Talvez você precisa viver essa profundidade com mais coragem para você conseguir ressignificar muito do que aconteceu lá atrás e te machucou muito. Pode ser que você tenha algo na sua mente parecido com isso. Enquanto eu não tenho nada a perder. Se eu tiver algo de fato, eu terei muito a perder. Mas eu acrescento um outro pensamento. Se você se permitir ter algo mais do que você tem, você possa conhecer muito mais sobre si e habilitar muitos outros recursos que você nunca conheceu e nunca foi apresentado. Talvez você perca algumas coisas ou muitas, mas as experiências daquilo que você vivenciou nunca mais serão perdidas e serão internalizadas aqui no teu coração, te alimentarão e farão parte da estrutura e daquilo que você seja. Ouviu? Vai voltar para ouvir novamente? Sinta-se à vontade. Agora temos aí inúmeros canais para você conversar com o Coração Peludo. Hoje na nossa live um monte de gente participou. Você também pode participar toda terça-feira, 5 da tarde, a gravação ao vivo do podcast para que você mande a sua pergunta. Érica Barbosa, Mariana Porto Vasconcelos, Nath dos Anjos, Juliana Cruz, Marcelo Alexandre, um monte de gente aqui mandando perguntas e participando do Coração Peludo. Então, se você quer participar, não esquece, terça-feira, 5 da tarde, em youtube.com/As Dicas de Vida. Depois disso, fica tranquilo, podcast na íntegra, em todos os agregadores para vocês ouvirem da forma que vocês quiserem. Pamela também vai postar no canal do YouTube dela, né, Pam? Vou postar no meu canal, que é Pamela Magalhães, e no meu Instagram, vou pôr um IGTV lá bem caprichado, para o pessoal conhecer e saber um pouquinho do assunto. Obrigada para todos vocês, foi um prazer. Paulinha, amei, viu? Amei o formato, achei muito legal, muito rico. Um beijo gigante para você e para todo mundo que esteve conosco aqui. Um beijo imenso. E você que quer mandar o nosso feedback depois de ouvir o podcast, nos procure no Instagram, a Pamela em @psipamela, e eu também estou lá, @paulinhacarvalhojp. Vai ser um prazer ouvir o seu feedback, a sua história e a sua sugestão de tema aqui para o nosso Coração Peludo. Obrigada pela companhia, Pamela, até a semana que vem.